Então nesse vídeo eu vou discutir se a Unique-Forex é uma fraude e como que você faz para identificar e se proteger contra pirâmides financeiras. Fala, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e parece que 2019 é o ano da quebra das pirâmides financeiras. Só até fevereiro 2 negócios já ruíram, quebraram. O primeiro foi a JJ Invest, que era uma empresa que o cara lhe prometia, através de supostas operações de trading, retornos muito altos, de até 10% ao mês, ou às vezes mais. E estima-se que esse esquema foi capaz de captar cerca de 170 milhões de reais. E o cara, enfim, fazia parte da comunidade judaica, ele chegou a patrocinar grandes times de futebol como o Vasco e atraiu investidores famosos até da televisão e dos esportes. E o outro caso foi de um assessor de investimentos ligado à XP Investimentos, que esse caso acabou em tragédia. Ele fez um esquema paralelo que, quero ressaltar aqui, que não tinha absolutamente nada a ver com a XP, mas o cara foi capaz de captar cerca de 20 milhões de reais em investimentos. E também, mesma característica, né? Prometendo retornos muito altos, de 10% ao mês, esse tipo de coisa. E uma outra empresa que está muito na mídia atualmente como uma suposta pirâmide financeira é a chamada Unique-Forex. E será que essa empresa é golpe? Será que não é? Então nesse vídeo eu vou discutir se a Unique-Forex é uma fraude e como que você faz para identificar e se proteger contra pirâmides financeiras. E como diz aquele ditado, todo dia sai de casa um malandro e um otário, e se eles se encontrarem, sai negócio. E se você está inscrito aqui no meu canal, é meu dever, minha obrigação te passar informação suficiente para te garantir que você não seja um otário. Então vai lá, dá o like no vídeo, se inscreve no meu canal e bora! Então recentemente um amigo meu mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu conhecia essa tal de Unique-Forex, se eu achava que era um bom investimento e tal, e eu nunca tinha ouvido falar. Então, pelas informações que ele me passou, eu entrei no site, comecei a pesquisar e eu também perguntei, né, porque como a empresa ela falava que operava Forex e criptomoedas e tal, eu conversei com alguns amigos meus que são envolvidos, que trabalham com criptomoedas ou que já trabalharam com Forex, para saber se eles conheciam a empresa, eles nunca tinham ouvido falar também. Então comecei a pesquisar mais por conta própria e no site deles já de cara dizia que eles pagavam, que eles garantiam um retorno de 1,5% a 3% ao dia. Essa rentabilidade, para você ter uma ideia, se você considerar o mais baixo, 1,5%, e colocar 10 mil reais numa aplicação que te renda 1,5% ao dia, um ano depois você vai ter mais de 400 mil reais. Para ser mais exato, você vai ter 426 mil reais se você reinvestir o lucro. E se você colocar 100 mil reais, um ano depois você vai ter mais de 4 milhões de reais. Então, se fosse fácil assim, todo mundo faria, né? E essa seria a solução da pobreza no mundo. É só colocar o dinheiro nesse tipo de empresa que todo mundo fica milionário. Então, a primeira coisa que eu falei para ele foi, cara, se a empresa oferece uma rentabilidade garantida, isso já é estranho. Porque ninguém pode garantir rentabilidade. No mundo dos investimentos não existe garantia de rentabilidade. Não tem como. Você pode fazer uma estimativa, principalmente na renda variável, tá? Como eles falavam que operavam Forex e criptomoeda, isso é renda variável. Então, principalmente na renda variável, é impossível você garantir rentabilidade. Mesmo na renda fixa pré-fixada ou pós-fixada, não importa, você não tem como garantir rentabilidade, porque existem riscos. Além do risco de mercado, do risco de oscilação de taxa de juros, existe o risco de crédito também. Então, na real, em nenhum mercado você consegue te dizer, cara, você vai ganhar 5% ao dia, ao mês, não importa quanto, não tem como você garantir. Então, se alguém está garantindo, isso por si só já é muito estranho. Então eu quero deixar claro aqui em primeiro lugar que eu não estou afirmando que a Unique-Forex é um esquema de pirâmide ou não é. Eu só estou expondo fatos aqui e discutindo situações que já foram expostas pela mídia. E você fica a critério para julgar. Então a primeira coisa que você precisa entender é o que é um esquema de pirâmide. O esquema de pirâmide é um esquema onde não existe transação de um produto. A transação é puramente financeira. Então, todo mundo que entra nesse esquema, ele paga a rentabilidade de quem já está dentro do esquema. Então, por exemplo, imagina que eu chego para você e falo, cara, me dá 100 mil reais e eu te garanto que eu vou te dar 10% ao mês de rentabilidade. Você vai ganhar 10 mil reais, você pode sacar comigo
10 mil reais todo mês. E aí eu chego para um outro amigo e falo, cara, me dá 100 mil reais, mesma coisa, eu te garanto que eu vou te pagar 10 mil todo mês. O dinheiro desse cara que entrou, eu vou usar para pagar a sua rentabilidade. E eu chego para um terceiro e falo a mesma coisa. O dinheiro do terceiro eu uso para pagar a sua rentabilidade e a do segundo. E assim por diante. Então todo mundo que está entrando nesse esquema, esse dinheiro novo que entra, eu utilizo para pagar a rentabilidade de quem já está no esquema. Só que qual é a questão? Uma hora isso vai acabar, vai parar de entrar gente, ou vai entrar cada vez menos pessoas, né, uma taxa decrescente de novas entradas, e não vai ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo que está dentro do esquema, porque vai ter cada vez mais gente dentro do esquema, e não vai ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo, então vai simplesmente quebrar. Ou talvez também uma hora alguém se dê conta de que isso pode ser um esquema de pirâmide e comece a denunciar, e aí isso acaba colocando medo nas pessoas que já estão dentro, as pessoas começam a querer sacar, né? E aí o sistema também acelera essa quebra desse esquema de pirâmide. Então isso é um esquema de pirâmide. Inclusive a principal diferença de pirâmide para marketing multinível, inclusive a Unique Forex, ela diz que trabalha com marketing multinível, mas a principal diferença é que o marketing multinível trabalha com um produto. Então geralmente existe a transação de algum produto. E aí a venda daquele produto paga o lucro das pessoas que fazem parte da rede. E aí tudo bem, existe transação comercial, existe um produto sendo negociado. Agora, se não existe um produto claro sendo negociado, isso significa que pode ser um esquema de pirâmide. E aí no caso dessa JJ Invest, do assessor de investimentos, da Unique Forex, eles dizem que fazem operações no mercado. Né? Então o cara da JJ Invest faz operações na bolsa e a Unique Forex diz que faz operações no mercado de Forex e criptomoedas. Forex, para quem não sabe, é Foreign Exchange. Então é um mercado de pares de moeda. Você negocia dólar contra euro, dólar contra real, euro contra ien e assim por diante. Existem diversos pares de moeda, é um mercado real que existe onde são negociados trilhões de dólares por dia. E o mercado de criptomoedas, provavelmente você já ouviu falar do Bitcoin, da Ethereum, do Dash, de várias criptomoedas que existem hoje no mercado. E existem negociações, então tem pessoas que transacionam também criptomoedas. Então beleza, se eles operam realmente nesse mercado e conseguem lucro dessas operações e com esses lucros eles pagam as pessoas que participam da rede, não tem problema nenhum, porque isso é um produto. Então se o cara lá da JJ Invest fazia operações na bolsa e ele realmente conseguia ter lucro nessas operações, e esses lucros ele pagava as pessoas que faziam parte, tudo bem, isso é um produto. Inclusive, existem empresas reais que fazem operações no mercado financeiro, você pode colocar o seu dinheiro lá, um trader vai ficar operando, às vezes faz day trade, às vezes faz swing trade, o que for, e ele te repassa o lucro das operações e cobra uma taxa de performance por isso, cobra um pedaço do lucro. E aí é até interessante porque ele só lucra se você lucrar. Então tudo bem, isso existe. Só que esse trader, a empresa séria, ela não garante, ela não tem como te garantir uma rentabilidade. Não existe trader no mundo, o melhor trader do mundo não consegue ter garantia de rentabilidade. Pode ser que ele perca dinheiro, pode ser que ele ganhe um pouquinho, pode ser que ele ganhe rios de dinheiro, mas ele não tem como te dizer, cara, eu vou te dar 1% todo dia, 10% todo mês. Isso é impossível, isso não existe. Pelo menos no planeta Terra, isso não existe. Então o que aconteceu no caso da Unique Forex é que um procurador da República chamado Celso Tress, ele acusou a Unique de ser um esquema de pirâmide e houve até um caso de uma espécie de filial da Unique que foi fechada pela polícia, etc. E recentemente, há um pouco mais de uma semana, o site da Unique saiu do ar com um aviso dizendo que eles estavam em manutenção. Então muitas pessoas começaram a achar isso estranho, o volume de reclamações no Reclame Aqui aumentou absurdamente, inclusive a nota deles no Reclame Aqui é até boa, é acima de 8, até onde eu olhei, mas o volume de reclamações aumentou muito, de pessoas dizendo que não conseguem sacar o dinheiro. E aí tiveram várias denúncias de que os diretores da Unique sumiram e etc. Então está tendo uma série de burburinhos aí em volta da Unique Forex. E de novo, não estou acusando de que seja um esquema de pirâmide ou não, só estou aqui passando o que está acontecendo, mas surgiu uma certa desconfiança em torno da empresa. Então,
Se a empresa realmente faz as operações e tal, e tem um produto que gera essa rentabilidade, tudo bem, não tem nenhum problema, poderia ser encaixado como marketing multinível. Agora o problema é se eles não têm um produto, se é simplesmente transação financeira, aí se encaixa como esquema de pirâmide. E como que você faz para identificar um esquema de pirâmide? Eu pensei aqui em 4 pontos principais. Tá? O primeiro ponto é garantia de retorno. Então, se alguém te oferece garantia de retorno, te fala, cara, você vai ganhar 5% ao mês, 10% ao mês, o que for, não importa o número, né, ou ao dia, não importa o número nem o prazo, se alguém te oferece garantia, já desconfie, beleza? Porque ninguém pode oferecer garantia, não tem como, por melhor que seja o trader do planeta, não tem como esse cara te oferecer garantia de retorno. O segundo ponto é, existe um produto, então se existe realmente as operações, se elas são feitas, se o lucro que é pago para os participantes sai dessas operações, também não tem nenhum problema. Agora a questão é, se não existirem as operações, não existe um produto que está sendo vendido. Então isso é simplesmente um esquema Ponzi. O terceiro ponto é pesquise sobre o histórico da empresa, né? Pesquise o CNPJ da empresa, ela está ligada a alguma empresa séria, a reputação da empresa, a reputação das pessoas que estão envolvidas com aquilo. Você já ouviu falar dessas pessoas? Né? Pesquisa sobre essas pessoas. E também desconfie, né? O quarto ponto seria desconfie de retornos muito rápidos. Então existem, por exemplo, empresas que prometem dobrar o seu capital em até 6 meses. Então isso soa bem estranho. E uma dica extra é aumente o seu nível de conhecimento sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos, por mais que não seja a sua área, né? Porque muitas vezes você tem muita instrução numa determinada área, mas não sabe nada sobre dinheiro, sobre investimentos, sabe muito pouco. Mas isso é uma parte muito importante da nossa vida. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre isso, mais você se blinda contra esse tipo de golpe. Então, para te ajudar, para você aumentar o seu nível de conhecimento sobre investimentos, eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, um artigo muito interessante lá do pessoal do Guinvest, do André, sobre os 3 passos para você gerar uma renda extra mensal de R$ 11.703, com investimentos reais, sem garantia de retorno, mas investimento de verdade. Então vai lá no primeiro link da descrição e acesse esse artigo dos 3 passos para você gerar uma renda extra mensal. E aproveita, se inscreve no meu canal para você receber muito mais informações e assiste também esses outros vídeos aqui. Valeu!